Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 29 de outubro de 2018. Indico o vereador Arno Varley Melo Berger, da bancada do MDB, para fazer a prece. Inicialmente, agradecer a Deus por mais uma noite, mais uma reunião, em que vamos discutir e debater as coisas da nossa terra e da nossa gente. Senhor, permita que a cada dia nós possamos agradecer pelo nascer do sol, como pela noite que se vai. Que nós possamos perdoar a quem nos fere sem mágoas, sem nos sentir uma vítima por isso. Que entendamos que as dificuldades da vida fazem parte do meu crescimento como ser humano. Que assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, eu coloco em discussão a ata número 039/2018, da sessão ordinária do dia 17 de outubro, e também a ata número 040, da sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2018. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Processo número 016/2018. Assunto: Projeto de Lei número 054/2018, que altera a metodologia de cálculo para a cobrança de taxa de coleta de lixo prevista no artigo 60 do CTM. Caminho o processo número 016 para a ordem do dia. Indicação número 060/2018. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Rio Grande do Sul. Os vereadores que esta subscrevem da bancada do PP, vem diante de Vossa Excelência indicar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a inclusão dos seguintes locais na coleta de lixo: travessão que liga Santo Antônio, linha 10, à linha 16. Travessão da linha 16, terceiro distrito. Travessão da linha 17, terceiro distrito. Travessão da barragem, à linha 20, terceiro distrito. Assentamento Santos Reis, na localidade da barragem, terceiro distrito. Travessão da Fontana Freda, na BR-287, terceiro distrito. Travessão do Zereno, segundo distrito. Rincão dos Monteiros, segundo distrito. Sugestão: em razão do custo que esta coleta representa, sugerimos que seja construída uma estrutura em cada ponta de travessão para que as pessoas possam deixar seu lixo, sem a necessidade do caminhão se deslocar-se nos mesmos, como se é realizado em outros municípios. Mas deixar essa gente sem coleta de lixo é discriminá-las. Nesses termos, pede deferimento. Sala Pedro Pelissari, 29 de outubro de 2018. Elisângela Piccoli, vereadora. José Nilton Maia, vereador. Valdemar Valente, vereador. Defiro a indicação número 060/2018. Indicação número 061/2018. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari, Rio Grande do Sul. O vereador que este subscreve da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência indicar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as seguintes providências necessárias: recuperação da estrada do Rincão do Zereno, segundo distrito, e canalização do esgoto na rua Kim Machado, Cerro do Zanini. Nesses termos, pede deferimento. Sala Pedro Pelissari, 29 de outubro de 2018. Volmar Zanini Piccoli, vereador. Defiro a indicação número 061/2018. Ofício número 111/2018. Ao excelentíssimo senhor Igor Rosa Tâmara, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaguari, Rio Grande do Sul. Senhor presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse agradecer o empréstimo das dependências da Câmara Municipal de Vereadores no dia 16 e 17 de outubro de 2018 para a realização de uma capacitação para gestores, suas equipes e conselheiros municipais de educação da nossa região, a qual foi ministrado pelo senhor Darcy Bueno da Rosa, da empresa CIMIAE. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos respeitosamente. Dúnia Edir Ferrari Souza, secretário municipal de Educação. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para que realize a leitura da ordem do dia. Mensagem ao projeto de lei número 054/2018. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências na oportunidade, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei, em anexo que altera a metodologia de cálculo para a cobrança da taxa de coleta de lixo prevista no artigo 60 do CTM, para que o mesmo seja apreciado por essa Câmara de Vereadores e, por fim, se espera resulte aprovado. A matéria em foco se consubstância na afetividade das ações necessárias para o melhoramento da arrecadação própria do município, consoante preconizado pelo Tribunal de Contas do Estado em sua resolução número 987, de 10 de 7 de 2013, o qual estabeleceu procedimentos de auditoria para verificação da ocorrência de renúncia fiscal com vista a propiciar o aperfeiçoamento da gestão municipal. O presente projeto prevê um melhor equilíbrio fiscal entre os contribuintes da taxa de coleta de lixo e a recuperação de seu custo operacional, bem como a adequação da metodologia de cálculo adotada para a oferição de referida taxa, buscando a adoção de método de maior justiça fiscal entre os municípios jaguarenses. No exercício de 2018, obtivemos um custo operacional que, somando a depreciação do caminhão que efetua o recolhimento do lixo domiciliar, tendo-se em defasagem na ordem de 20%, diante do recadastramento imobiliário efetuado pelo município, foi oportunizado a atualização de áreas construídas em imóveis urbanos, fato que impacta diretamente a arrecadação da referida taxa de coleta, uma vez que a mesma se utiliza da área total edificada como parâmetro para a obtenção do valor da taxa. Vislumbrando o incremento oportunizado pelo recadastramento, essa municipalidade lançou luz à metodologia aplicada na obtenção do valor que, até o presente momento, adota a relação direta entre a área total edificada com o valor da taxa. Esta metodologia diferencia valores diante de qualquer diferença de área. Identifica, quer seja esta significante ou não, na busca por um método mais justo. Buscou-se o princípio da solidariedade e proporcionalidade, a fim de adotar uma característica de cálculo similar a outras taxas de contribuições, como a usada na verificação de contribuição da iluminação pública, CIP, ou seja, distribuição de vários imóveis em faixas elencadas para a área total edificada, de modo que os imóveis que se adequarem à mesma faixa contribuirão de forma igualitária para a manutenção do serviço. Assim, se propõe basicamente a alteração do método de cálculo, atribuindo o enquadramento do imóvel numa faixa de edificação,
como base na área total construída e na sua correspondência a um determinado valor através do valor da referência municipal, VRM. Exemplificando, um contribuinte proprietário de um imóvel com área de 70 metros quadrados atualmente paga taxa de coleta de lixo no valor de R$ 135,67, o qual passará a recolher o valor de R$ 140,96 ao ano. Um contribuinte de imóvel de 150 metros quadrados que paga a taxa de R$ 209,73 passará a recolher o valor de R$ 281,92 por ano. Um contribuinte com imóvel de 210 metros quadrados que paga a taxa de R$ 407 passará a recolher uma taxa de R$ 422. Outro sim, quanto ao custo de serviços prestados, tem-se hoje um valor lançado para recolhimento da taxa importante, aproximadamente de 530 mil anual, ao passo que o custo real é da ordem de 700. Em que pese a medida proposta associada ao recadastramento imobiliário que se proporciona a justiça fiscal, representada pela consideração do imóvel, outrora esquecidos pela municipalidade, o município de Jaguari terá condições mínimas para arcar com suas obrigações frente à demanda do serviço da limpeza urbana. Em razão do exposto, encarecemos a compreensão dos senhores vereadores em aprovar o presente projeto de lei. Jaguari, 22 de outubro de 2018, Roberto Carlos Boff Turquelo, prefeito municipal de Jaguari. Coloco em discussão o processo número 016 de 2018 da Comissão Permanente. A palavra está à disposição da vereadora Elisângela Picolidri, do Partido Progressistas. Caro presidente, meus colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas que nos acompanham nesta noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de, em nome do Progressistas, dizer que, ainda na legislatura passada, nós havíamos discutido e debatido a respeito desse projeto. Acho que o colega vereador Joselito, há de lembrar, o vereador Volmar também, onde a gente colocava, naquela época, que deveria haver um parâmetro para que essa taxa administrativa do lixo fosse cobrada dos nossos cidadãos. Eis que, e muito bem elaborada essa mensagem de estudo a respeito do projeto, mas é importante que a gente fale isso, eis que também o Tribunal de Contas vem e faz, né, um apontamento ao Executivo Municipal para que seja feita dessa forma. Então, eu gostaria de falar isso para dizer que a gente também, naquele período, se preocupava e agora estamos aqui aproveitando e votando, né, dando o nosso sim, nosso aval para que o Executivo faça, sim, dessa forma e que o cidadão também, né, aliado ao recadastramento imobiliário, o município venha a receber mais. Porque quantos imóveis aqui na nossa cidade tiveram aumento, tiveram garagens aumentadas, outras tantas casas com outras peças também, né, aumentando as suas peças. E esse recadastramento imobiliário também reforça tudo isso. Isso quer dizer, cara, mais recursos para o município, distribuindo de que forma? Com mais investimentos ao cidadão. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Elisângela. A palavra segue à disposição dos colegas. E não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando o intervalo regimental de 5 minutos e não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição dos vereadores previamente inscritos. Pela ordem de inscrição, eu coloco a palavra à disposição do vereador
Líder do Governo Municipal, vereador Arno Varley Melo Berger, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, meus colegas, distinta plateia que nos prestigia nessa noite. Não poderia ser outro assunto hoje sobre o momento democrático que viveu o Brasil no domingo. Eu acho que não houve vencedor e nem vencido, porque, como democracia, vencedores foram os eleitores que foram lá, democraticamente, escolher o seu presidente no segundo turno e o seu governador. Eu, particularmente, como presidente do MDB, quero cumprimentar aqueles que venceram e aqueles que acreditaram no projeto do governador eleito. Mas, mesmo assim, acho que nós tínhamos a melhor proposta e nós tínhamos um homem sério que estava tentando reerguer, estava tentando até o último dia, vai tentar até o último dia do governo, fazer alguma coisa de bom para o Rio Grande do Sul. Parabéns ao governador eleito, Eduardo Leite, parabéns ao Bolsonaro. Infelizmente, nós vemos nos meios sociais, nas redes sociais, as pessoas se agredindo, continuam se agredir e se ofendendo, que, infelizmente, o Brasil não merece esse tipo de atitudes, porque nós temos que aprender, várias vezes falei aqui, temos que aprender a lidar com a democracia. A democracia é isso. Quem ganha é o vencedor, quem perde é o perdedor e pronto. Isso aí é uma história tranquila. E nós temos que nos curvar à decisão. Toda eleição nos ensina alguma coisa. E essa também nos ensinou. Acho que nós devemos, a partir de agora, cada um de nós, procurar apoiar o nosso governador, o nosso presidente, para vermos um Brasil melhor e um Brasil mais forte. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, então, a vereadora Kátia está dispensando a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Picolidri, líder do Progressistas, pelo tempo de até 10 minutos. Saúdo mais uma vez o senhor presidente, meus colegas vereadores e todos aqui que nos acompanham nessa noite. Quero fazer uma saudação especial à equipe e à assessoria do deputado Bombeiro Bianchini, que aqui estão nos visitando nesta sessão. Quero aqui, senhor presidente, fazer um agradecimento à comunidade, aos colegas também, ao senhor presidente. Agora, nesse mês, que ainda temos 2 dias ainda pela frente, nós teremos, comemoramos o Outubro Rosa, o qual fizemos muitas atividades, proporcionamos à nossa comunidade momentos de reflexão, momentos de diversão. Hoje tivemos um momento muito especial, um momento de uma reflexão muito grande a respeito do papel da mulher na sociedade, de como a mulher era tratada, de como está sendo tratada ainda hoje, dos absurdos que são cometidos às mulheres. E isso tudo reflete em quê? Em doenças, né? A saúde foi muito feliz quando escolheu temas atuais para colocar nesse primeiro seminário de saúde para a mulher. Então, presidente, eu gostaria também aqui de agradecer a nossa causa, que entendeu aquilo que nós queríamos mostrar para as mulheres através de um banner, através de um folder, tudo aquilo que foi solicitado, a Câmara nos proporcionou para que esse Outubro Rosa acontecesse da melhor forma possível e que nós pudéssemos estar levando às nossas mulheres jaguarenses esse tipo de prevenção, esse tipo de conscientização, professora Zani, para que as mulheres elas se previnam. Eu falava aqui outro dia que a gente tem que investir muito em prevenção para podermos não precisar investir em
em saúde mais... aquela saúde problemática que traz gastos com exames, enfim, com tudo aquilo que a gente sabe que a saúde exige. E também, presidente, dizer que representamos essa casa hoje lá no primeiro seminário e agradecemos a distinção dessa honrosa representação. Quero também aqui, impossível não falarmos a respeito do nosso pleito eleitoral que se encerrou ontem, né? Dizer que respeitamos a democracia, sabemos respeitar tudo isso, dizer que nós, enquanto cidadãos, temos que nos fazer respeitar também e respeitarmos quem está lá. Eu vi muitas postagens de pessoas dizendo que não querem colaborar, ou que vão cobrar, ou que vão fazer isso. Não, nós temos que ter um discurso de coração. Aquele que, muitas vezes, eu disse aqui, que a gente perde uma eleição, e eu já perdi várias eleições, e nem por isso eu deixei de ajudar o meu município. Nem por isso eu vou deixar de ajudar o meu Estado. Nem por isso eu vou deixar de ajudar o meu país. Já perdi várias e a gente continua aqui, mas querendo colaborar. E é assim que nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos respeitosos, enquanto cidadãos democráticos, temos que fazer. Rezar que dê tudo certo, fazer com que essas pessoas que estão rodeadas por aqueles que a gente também encaminhou até lá, que nós temos deputados, agora nós temos senadores, nós temos essas pessoas que são os nossos representantes lá junto ao governo federal. Essas pessoas que nós vamos também estar junto cobrando para que o governo aconteça, que as injustiças sociais não aconteçam, tudo aquilo que a gente acha que o cidadão precisa de segurança, precisa de educação. A nossa educação ela precisa, sim, uma reformulação. A nossa educação, a nível federal, precisa, sim, uma reformulação. Nós temos que rever as nossas universidades. Nós sabemos que não podemos fazer campanhas para partidárias dentro de universidades. E o que se viu agora nessa eleição foi universidades ocupadas por partidos políticos. Isso tudo tem que ser revisto. Não pode acontecer. Esses espaços são para conhecimento, são para discutir conhecimento, agregar valores. Política partidária se conversa aqui, nesses espaços, nas casas legislativas, em ambientes que sejam proporcionados para que hajam esses debates. E a gente está aqui para isso, para que as coisas deem certo, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu tenho certeza que esses momentos, presidente, todo mundo esteja com os ânimos aflorados, mas eu tenho certeza que agora, durante a semana, durante o mês, as pessoas vão fazendo essa reflexão, vão refletindo tudo a respeito do que se passou e do que aconteceu, e, de forma muito educada, todo mundo, todos os cidadãos brasileiros irão colaborar para que o seu país seja um lugar lindo de se viver. Assim como a nossa cidade já está sendo um lugar lindo de se viver, assim nós queremos que o nosso país e o nosso Estado também seja. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Esdras Celito Silva, vereador Cito, líder do MDB, pelo tempo de liderança de até 10 minutos. Presidente Igor, vice-presidente Valmar, secretário da PIEV, colegas vereadores, imprensa
e a plateia que hoje, mais uma vez, nos brinda com suas presenças. Acredito que também a assessoria do deputado Bianchini aqui presente, seja bem-vindo. Presidente, por uma questão de ordem, eu fui esquecido de fazer o pedido, e eu acredito que em nome de todas as bancadas desta casa, um pedido de voto de pesar pelo falecimento de Paulo Muxa Garcia. Tá, então, se fosse possível, presidente, que... Com certeza, vereador. Depois passaria para os colegas assinarem. Também eu não posso, presidente, deixar de não fazer um comentário a respeito do pleito de ontem. Mais um processo democrático, onde participamos, vivenciamos, e chegou ontem, após o segundo turno, muito conturbado, muitas ameaças e mentiras foram postadas nos meios de comunicação. Ganhar é bom, perder não é bom. Confesso que perdi para governo. Apostava, gostava, achava que a proposta, continuo achando que a proposta do governador atual era uma proposta alicerçada no objetivo de recuperar o Rio Grande do Sul, mas isso é minha opinião e não foi a opinião de muitos, e uma diferença não muito grande, mas dos gaúchos, de decidirem a mudança. Nosso estado, ele nunca houve a reeleição para governador, e esse ano teve uma oportunidade, pois esse vereador tinha o conceito de que o governador precisava ficar mais 4 anos para continuar aquela luta de recuperação e credibilidade do estado do Rio Grande do Sul. Mas a decisão foi tomada. Hoje possamos dizer assim que nós temos um novo governador, e como disse você, colega Elisângela, colocaste muito bem, nós temos que incentivar e apoiar para que o nosso estado possa, sim, ser bem administrado pelo novo governador. Questão presidente da República, esse vereador vai ser repetitivo, eu dizia isso em março, para quem está aqui e via, março eu dizia que nem era candidato o Bolsonaro, eu dizia, se ele for candidato é o presidente da República. E eu não estava enganado a respeito disso. Mas coloco assim a situação da representação da nossa região. Nós ficamos assim, a região aqui ficou praticamente sem deputados estaduais. Perdemos o que nós tínhamos, perdemos o que o bombeiro, a assessora saiu, mas também temos agora o deputado federal, o Marcelo Brum, que está assumindo uma cadeira na Câmara Federal no lugar do Onyx Lorenzoni, que vai assumir a Casa Civil. Então é um candidato próximo e vamos torcer para que o Marcelo Brum possa sim representar a nossa região, consequentemente o município de Jaguari. A eleição passou, eu acredito que a partir de agora nós temos que pensar em fazer um bom trabalho, nós legisladores, continuar fazendo um bom trabalho a respeito dos projetos, das reivindicações, que nós possamos colaborar com o município. Esse vereador tem a consciência tranquila, pois tudo aquilo que estava ao meu alcance como filiado ao MDB, como um simpatizante do MDB, eu procurei fazer de tudo para que levasse o nome do meu governador para uma reeleição, mas
a gente cumprimenta o Eduardo por essa conquista. Também quero comentar um pouquinho a respeito das 2 pranchadas que estão sendo feitas. Acredito que em 30 dias as 2 vão ser concluídas. É um investimento alto da nossa administração. Lá no Lajeado Pinheirinho, comunidade Santo Antônio, é um investimento com 2 pranchadas. Será um problema solucionado definitivo. Cada enchente, aqueles pontilhões de madeira, a enchente levava, e agora, com certeza, com uma pranchada, vai permanecer e dar uma tranquilidade para aqueles moradores. Também cumprimentar o prefeito Beto, secretário Anísio, mais uma vez pela atenção dada à estrada geral do 4º Distrito. Está perigosa, vereador Valmar, perigosa. Perigosa para andar. A estrada recebeu um patrulhamento, um cascalhamento, e depois aquela chuva assentou e ficou excelente as estradas. Presidente, eu acho que do momento era isso, e como digo sempre, desejo uma boa semana de trabalho a cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Cito, neste momento, a palavra está à disposição do vereador do Partido Progressistas, vereador José Nilton Maia. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, quero parabenizar os que estão nos prestigiando. Muito obrigado. Como só foi hoje o assunto eleições, eu vou falar um pouquinho sobre as eleições. O pessoal, quando resolve a trocar, seja quem for, ninguém, como diz o saudoso Alceu Colares, a arma do pobre é o voto. Quando resolvem a votar, o pessoal vota. Não quer saber. Mas, pelo que eu tive escutando, eu acho que os 2 são as pessoas excelentes para governar tanto o Estado como o país. Porque o nosso Estado, o Rio Grande do Sul, é um Estado rico. Rico. Porque o que produz o nosso Estado? Tudo que for plantado no nosso Estado produz. Nós precisamos de boa administração, que entenda, que dirige bem o nosso Estado. Estive vendo a reportagem do Bolsonaro, foi vereador, foi tudo o que foi. Eu acho que ele não é com o pessoal, pelo que eu vi na internet, nos faces, que comentavam do nosso presidente. Eu acho que ele vai resolver um pouco, vai melhorar. Porque se não melhorar, eu estava numa festa e comentei, nem era na festa, da Prefeitura de Santiago, e se soubesse a força que a nossa população tem resolvendo com o voto, nós coloquemos e tiremos de lá. O pessoal tem, a nossa população, todos, cada voto se resolve de tirar um presidente, um governador. É só o pessoal resolver, que ninguém... Se a população soubesse a força que tem, muitas coisas não aconteceriam. O pessoal poderia, nós mesmos, todos, poderia resolver. Senhor presidente, é isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valdemar Valente, do Progressistas. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, distinta assistência. Nós deixamos e vamos reforçar aqui a bancada uma indicação de um assunto bastante polêmico, mas necessário para a Prefeitura repensar,
e até uma sugestão nós colocamos aí que é muito viável e mantém a mesma despesa, fazendo o recolhimento nesses travessões onde não existe a coleta de lixo atualmente. Com relação às eleições, no resultado das eleições fica evidente a contrariedade da sociedade brasileira em relação à política tradicional neste país. Me parece muito claro essa questão. Tal fato, tal resultado, conduz obrigatoriamente a uma reforma política. Me parece inevitável também essa reforma política, a qual demandará muito trabalho, e um trabalho árduo, e também uma reengenharia política para a definição da política no Brasil. O recado das urnas, na nossa avaliação, é que a sociedade não aceita mais a política que está posta nesse país. E não é de hoje que ela reclama, há algum tempo. Eu acredito que poucos ganharam nessa eleição, mas muitos perderam nessa eleição, especialmente os partidos grandes. Reduziu muito a bancada dos partidos grandes e muitos legisladores eleitos de partidos nanicos ou partidos pequenos. Isso é sinal de que a sociedade quer o novo, já está cansado do velho. Desse modo, eu penso que a sociedade é soberana. Decidiu e, portanto, tem que ser respeitada. A única coisa que nos resta é respeitar esse resultado. O que sai muito reforçado nessas eleições, na minha avaliação, é a democracia. Esta sim. Praticamente não houveram os incidentes, embora sempre tenha algumas, poucos, tranquilo, teoricamente, embora tenha alguns segmentos que não aceitam, não querem aceitar o resultado. E o discurso ontem já foi um discurso um tanto provocativo. Eu digo que é impossível atingir os objetivos sem uma unidade de ação. Enquanto nós tivermos partidos divididos, sociedade dividida neste país, nós vamos continuar na mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli, líder do PDT, pelo tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Igor Rosa Tâmbara, secretário da PIEV, vereadoras e vereadores e distinta plateia que nos honra com vossas presenças, funcionários da casa e também a imprensa, o Jornal O Jaguar e o Expresso Ilustrado. Tenho duas indicações aqui, uma é a respeito do travessão dos Herenos, mas, para minha alegria, o Anísio informou hoje que essa semana vão estar solucionando, né, senhor da PIEV? Isso, que bom, isso eu fico mais contente que a própria administração. Também na rua aqui em Machado, ali tem um problema de esgoto. Tem bastante crianças que brincam e o esgoto corre a céu aberto. Eu não sei se é na alçada da prefeitura ou dos moradores quanto àquela situação ali. Quero dizer também que, essa semana passada, estive no gabinete, falando com o senhor prefeito, porque toda vez que eu vou à Nova Esperança, eu fico observando aquela troca de turno dos funcionários das empresas em Nova Esperança. Aqueles uniformes azul, bonito, eles saindo das firmas, e eu sonho, Jaguari, ter uma filial daquelas fábricas de calçado para empregar no mínimo 50, 60 pessoas aqui de Jaguari. Mas o Beto já informou para mim que está em conversação, não é, presidente? Acho que o senhor participou também ou não? Ele já conversou com os empresários de lá
E os empresários falaram para o Beto que a mão de obra aqui não é especializada, mas o Beto falou que coloca ônibus para trazer de lá, pelo menos no início, para que os funcionários daqui possam pegar a prática para trabalhar nesta empresa. Nós temos o local, temos a antiga Cereal do SESC ali, que é um prédio grande e ocioso para nós darmos essa contribuição à nossa sociedade. Quero também falar sobre o pleito. Ninguém mais do que eu é um democrático. Eu venho desde o tempo do Brizola e sei o que ele sofreu no exílio, brutalmente corrido do Brasil porque defendia a sociedade pelos milicos da época autoritários. Mataram o Jango foi envenenado lá no exílio, trocaram o remédio, deram um outro... Isso, eu tenho depoimento de um castelhano que ajudou a fazer essa sabotagem, esse complô da CIA contra o Jango, os interesses internacionais, os americanos, eles sempre estão por trás dos pleitos aqui. Os americanos, eles não deixam de estar com o pé em tudo que é país do mundo, porque eles são a carniça, os americanos. Eles são pior que corvo na carniça, eles querem sugar um pouquinho de cada país, principalmente os países da América Latina. Então, eu defendo muito a democracia. Eu observei, para a felicidade nossa, Maia, que nos últimos 10 dias, o candidato Jair Bolsonaro, quando ele sentiu que estava apertando a eleição, que o Haddad estava virando a eleição, estava uma diferença de 20 pontos. E depois foi baixando, e ele começou a amenizar o discurso. E fazer um discurso bem bonzinho, e veio vindo. Já estava falando bastante, bem humilde assim, que dava vontade de até, como diz o gaúcho, se atirar nos braços dele, de tão bonzinho que ele estava, porque sentiu que não é com autoritarismo que se vence uma eleição e se conduz uma nação, se conduz um país. Com o que se conduz um país? Com diálogo, com conversa, com prosa. E é assim, não adianta. Mirando arma, ensinando criança, não é assim que se arruma um país. Um país se arruma com o diálogo. E ele foi mudando o discurso. Aí ele ganhou. E eu respeito o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal foi atacado, eu respeito. Eu respeito os juízes, os promotores, o Ministério Público, todas as instituições. E a democracia no Brasil, meu caro presidente, enraizou. Ninguém mais vai destruir a democracia do Brasil. Eu duvido que tenha alguém que um dia possa baixar uma ditadura nesse país. Porque o povo se levanta e vai às ruas e dá uma chacina. Ninguém mais vai querer destruir a nossa democracia. O Beto nos ganhou a eleição, Igor. Eu fui felicitar o Beto e hoje eu sou um vereador que ajuda o Beto. Cobro, fiscalizo, nada, Pieve. É assim, a gente tem que respeitar as urnas. Porque o culpado não é o candidato que ganhou. O Leite não tem culpa de ter ganhado a eleição e nem o Bolsonaro. O povo que quis eles. Eles não disseram, não votem em mim. O povo disse assim para eles, nós não queremos mais, queremos outro. Embora o Rio Grande do Sul ter 2 candidatos fora de série. O Sartori, na hora da sua despedida, não teve, Igor, quem não chorou, ouvindo e assistindo a despedida do Sartori, um homem do bem. Um homem do bem. Um homem que só pregava a paz e o amor. Eu fiquei fã número 1 do Sartori, pela sua conduta, pela honestidade e pelo que ele iniciou no Rio Grande do Sul, o processo de tirar o Rio Grande do Sul da crise. Vamos agora torcer que esse moço jovem, que tem tudo pela frente, podia ficar ainda o Sartori e ele ser governador no futuro, porque tem 33 anos, imagina? Então vamos torcer por ele, torcer pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro... Eu trago aqui porque eu cuido muito as propostas. Mesmo não tendo tido debate, eu disse para o João Lemes numa entrevista no canal do Expresso, quem que você vota? Digo, eu vou cuidar os debates. Não saiu os debates, eu assisti as propostas deles. O Bolsonaro prometeu não colocar ministro de carreira política. Vou cuidar. Não colocar... Cortar metade do funcionalismo público que ganha uma fortuna, 23 mil funcionários públicos que ganham 20, 30, 40 mil. Eu vou cuidar.
controlar a segurança do Rio Grande do Brasil, não deixar mais o crime que tomou conta, porque cada crime violento que acontecia, o Bolsonaro crescia pela proposta dele. Nós vamos cobrar. Nós não vamos alisar agora porque é o presidente, nós temos que ajudar a cobrar e fiscalizar. E é assim que eu faço com o Beto, e é assim que nós vamos fazer com o presidente da República, com o governador. Ajudar o governador para melhorar mais ainda o Rio Grande e ajudar o presidente para que ele combata a miséria, o Bolsa Família. O gás é muito alto, tem que vir para 40 e poucos pila, 50, é uma vergonha. A gasolina, o diesel é muito caro. O salário mínimo é uma vergonha, uma esmola. Os aposentados que ganham mais que um salário mínimo ficam para trás, que amanhã depois vão receber só um salário mínimo. O Bolsa Família está uma vergonha. Prometeu que vai aumentar, prometeu que não vai cobrar imposto de renda quem ganha até 5 mil. Tudo isso aí, presidente, nós temos que cobrar. Nós não podemos agora só bater palma e dizer amém. Não, é cobrar e respeitar as urnas e a democracia. E aqueles que ganharam não têm culpa, porque eles não botaram uma metralhadora, vota em mim. Votou neles quem quis votar. Não é assim, seu Felipe? Isso chama-se democracia. Inviolável a nossa democracia. E quanto, porque é assim, ó. Bolsonaro fez 57 milhões de votos, quase 58 milhões. Mas ficou fora de votar nele 90 milhões. Por quê? Porque 42 milhões pegou o Haddad. E 57 milhões entre nulo, abstenção. Então ficou 90 milhões que não votou no Bolsonaro. Então ele tem que ter cuidado. Ele tem 57 milhões, mas tem 90 milhões, né, presidente? Tem que fazer essas contas aí. Então nós temos que fiscalizar. E para encerrar, senhor presidente, tem 2 minutos? Tá. Eu quero me dirigir à galera do Bianchini. Foram embora já ou não? O senhor está aí, né? Ah, aquele moço lá. O Bianchini é um herói. Eu fiquei triste, 3 pessoas não se elegeram em Jaguari. O Júlio Ruivo, que eu considero irmão. O maior pecado, Júlio, o Bianchini, árduo, atuando pela região, e esse moço que o senhor trabalhou, senhor presidente, o Fantinello, o Beto. O Beto abriu as portas do governo do Estado para Jaguari, e quanta coisa tem em Jaguari que ele trouxe. E vou lhe parabenizar, Igor. Tem poucos políticos no Rio Grande do Sul que fazem o que o senhor fez para o seu partido. O senhor abraçou de uma maneira de alma e de coração. Parabéns. Gastou, correu e andou. Mas o senhor não caiu. O senhor está de cabeça erguida e pronto para outra. E lhe parabenizo. Obrigado. E quero dizer à galera do Bianchini que o Bianchini e o Marcos Peixoto estão prontos para ganhar a Prefeitura de Santiago. Estão prontinhos para ganhar a Prefeitura. A não ser que o Júlio vai para concorrer, porque aí é um osso duro de roer. Porque com esse prefeito que está aí, ele, nem sei se ele vai ainda, ele perde como daqui a Porto Alegre. E tenho certeza que o Marcos Peixoto com o Bianchini não perdem a eleição em Santiago. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento a palavra está à disposição do vereador secretário da mesa, Antônio Carlos da Pieve. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, distinta plateia que nos acompanha essa noite, sejam todos bem-vindos. Não poderia fugir muito do assunto sobre as eleições. Eu concordo plenamente com os colegas que me antecederam, que o momento agora é de nos unir e torcer para as pessoas que foram eleitos governador de Estado e também presidente da República, que façam um bom governo para todos os brasileiros. Também eu quero parabenizar o nosso governador do Estado, pela atitude que teve, no momento que saiu o resultado das eleições, no mesmo momento ligou para o senhor Eduardo, cumprimentando pela vitória. Isso é uma coisa bonita, é democracia, é saber ganhar e saber perder. Infelizmente, muita gente só sabe ganhar. Se viu pelos ódios, pelas redes sociais, que as pessoas pregam o ódio e a desavença. Eu acho que não é por aí. A eleição é época de campanha, depois tem que trabalhar pelo bem do município, pelo Estado e pelo país. Também essa semana estive conversando com o secretário Christian
sobre vários assuntos, entre eles sobre o nosso hospital, onde ele me informou que o nosso hospital está cadastrado no CNIS, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Isso o senhor presidente vai, com esse cadastro, se o nosso hospital está no cadastrado, vai fazer com que o nosso hospital consiga receber verba parlamentar para equipamentos, indo direto já com esse registro do nosso hospital. Não precisa mais passar pelo Fundo de Saúde para depois ir para o nosso hospital. Também falei com o secretário Anísio, nosso prefeito, sobre as estradas, tive cobrando ele. Que bom que o colega Cito falou que o 4º distrito está bem bom, agora vamos ver se subimos para a nossa região também. E ele me informou que tem só uma máquina, mas que está subindo hoje ali a igrejinha, saindo na linha 11, fazendo aquela parte que está ruim. E provavelmente também consiga fazer o travessão da linha 7, que sai até a linha 8, da linha 8, que sai na linha 7, que isso vai favorecer bastante aquele povo ali da linha 8, linha 11, Bom Respiro, encurta bastante o trajeto daquelas pessoas para frequentar a comunidade da linha 7, que foi bastante prejudicada com o vendaval e outras coisas, então também vão torcer que essas pessoas sejam beneficiadas. Por isso será hoje, senhor presidente, e muito obrigado. Muito obrigado, vereador da Pieve. Também, antes de encerrar, gostaria de dar as boas-vindas a todos que aqui se encontram, nossa imprensa, e também muito especial aos assessores do nosso deputado Bianchini. Eu também notei que esse final de semana acho que foi uma data muito importante, inclusive para 2 ex-vereadores aqui desta casa, a vereadora Lisange, que foi a vereadora Fabiane de La Paz Câmpara, que completou 50 anos, então a ela eu transmito meus parabéns e vamos fazer uma correspondência oficial da casa, parabenizando pelos seus 50 anos, da mesma forma como o ex-vereador Eudo Tâmara, que completou seus 60 anos na data de ontem. Eu acho que cabe a nós também valorizar e parabenizar 2 ex-vereadores desta casa que trilharam um importante caminho, e a eles eu transmito todas as felicitações e que tudo seja realizado dentro das suas vidas. Eu também não poderia, de maneira alguma, deixar de me manifestar sobre as eleições. E, em primeiro momento, eu gostaria de falar sobre as eleições a nível nacional, porque ficou muito claro nesse período eleitoral de que, primeiro, não se admite mais termos um número de 15, 16, 12, 14 candidatos a presidente da República. Não se admite mais nós termos o número que nós temos de partido, porque a gente consegue analisar, primeiramente, de que muitos são candidatos para fazer uma pequena porcentagem de voto e para já ter uma estratégia para o segundo turno. Então, eu acho que a reforma política ela tem que ser urgente nesse país, e eu tenho a esperança de que o Bolsonaro consiga fazer isso. Eu, quando falava aqui, falei diversas vezes nas redes sociais, de que o problema, Paulinho, não era o PT ser presidente. O problema era o PT ser presidente, o PMDB voltar com aquela turminha de sem vergonha, o PP voltar com aquela turminha de sem vergonha, o PSDB voltar com aquela turma sem vergonha. E eu acho que a vitória do Bolsonaro não foi uma vitória contra o PT. Eu acho que a vitória do Bolsonaro foi uma vitória contra todos os partidos que participaram e que praticavam a corrupção como algo comum, costumeiro e rotineiro dentro de ministérios e, enfim, dentro de tantos lugares do poder público. Eu acho que ficou muito claro que o país não quer mais isso. Eu acho que ficou muito claro de que os partidos têm que repensar em muito e têm que se reinventar. E quando eu falo dos partidos, eu não falo dos outros, eu falo do meu partido. O meu partido, em 2010, fez 16 milhões de votos para deputado federal. Em 2014, fez 10. Em 2018, fez 5 milhões de votos. Talvez as pessoas repensem um pouco o que estão fazendo com o MDB, e eu falo a nível nacional porque me permitam, e todos aqui sabem, de que o meu partido, o MDB do Rio Grande do Sul, não comunga com as ideias do PMDB a nível nacional, tanto que não apoiou
quando o Temer foi vice da Dilma e não apoiou as eleições do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que o MDB nacional tem que tirar um tempinho agora, que vai ter uns quantos que vão estar desempregados, e vir dentro do MDB do Rio Grande do Sul para aprender como que você faz política e que você faz com honestidade. Eu acho que, e desejo ao presidente Bolsonaro que tenha sucesso, que tenha êxito. Eu acho que ninguém, tanto quanto o Rio Grande do Sul, vai estar tão fortalecido dentro do governo Bolsonaro. Nós vamos ter as pessoas mais ligadas e as pessoas que vão ter maior força política dentro do governo Bolsonaro são do Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni, o senador Luiz Carlos Reis, o governador Sartori, é bom que saibam, já foi convidado oficialmente para ser ministro do governo Bolsonaro. O deputado Alceu Moreira será lançado como candidato à presidência da Câmara pela bancada ruralista, com o apoio do senador Reis e com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem que tirar proveito disso. E eu tenho a convicção e a certeza de que a reforma política, como eu falei, muitas vezes nesta casa, ela não é tão difícil de acontecer, porque a reforma política está acontecendo dentro do meu partido. A reforma política demonstrou que em 2 eleições nós diminuímos de 16 milhões de votos para 5 milhões de votos. E isso representa muito politicamente. Isto representa milhões a menos de fundo partidário. Isto representa muito tempo a menos de TV e programa de rádio. Então, ou as pessoas, os partidos se reinventam, ou, graças a Deus, as pessoas que roubam e as pessoas que fazem falcatrua estão sendo banidas do poder público. Quanto à eleição de governo do Estado, eu acho que, primeiro, eu acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um jeito, talvez, um pouco forte de fazer política, mas eu tenho uma opção minha, que quando eu faço as coisas, quando eu abraço algo, é com amor e é com dedicação, e muitas vezes, sem dúvida, no calor das emoções, muitas vezes a gente acaba falando algumas coisas para mais, e se as pessoas que estão me criticando, que acham que eu falei um pouco para mais, a todas elas eu peço desculpas, sem problema nenhum, porque eu não tenho a sábia, que muitos têm a capacidade de assimilar o que aconteceu no resultado das eleições, principalmente aqui em Jaguari. E eu respeito, mas eu não tenho essa mesma ambição. A eleição manifesta o carinho e o amor que temos por nosso Estado. Com as palavras do governador José Ivo Sartori, referencio e agradeço e reconheço o trabalho desse grande homem, cidadão e político que muito me orgulha e muito deve orgulhar a comunidade jaguarense. Sartori é um dos mais importantes governadores do Estado da história, mas, sem dúvida, é o mais importante governador da história do município de Jaguari. Sartori foi parceiro das grandes dificuldades, e, creio eu, das principais dificuldades do nosso município, como a reconstrução da nossa ponte, como trazendo e destinando R$1 milhão para se consolidar o nosso Centro de Cuidados Continuados Integrados, oportunizando substituições dos postilhões de madeira por galeria de concreto, investimentos que passam da casa dos R$5 milhões. É essa história que eu quero e que eu vou lembrar do governador Sartori. Homem que lutou bravamente por todo o povo gaúcho e que socorreu o município de Jaguari diante dos seus problemas. O político que assegurou novos leitos para o hospital, aquisições de ambulância e que aumentou o efetivo da Brigada Militar de 11 brigadianos para 23. Enfim, o governador que olhou para Jaguari. Sou uma pessoa crítica e sempre gosto de criticar a mim e a fatos que são ligados à minha pessoa, porque fica muito difícil criticar os outros e, com isso, eu trago a minha culpa. Acho que a votação do governador Sartori, nós tivemos, sim, uma culpa, e eu acho que isso tem que ser reavaliado internamente dentro do partido. O governador Sartori sabe que cumpriu o seu dever de bem servir ao povo gaúcho, que organizou a casa e muitas coisas boas virão. Como, por exemplo, hoje eu estava voltando de Santa Maria e o governador Sartori deve estar indo amanhã
ou quarta-feira embarcando para Brasília para assinar o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Me perdoe, mas são poucos, ou talvez o único, que faria isso após uma derrota numa eleição. O regime de recuperação fiscal garante ao Rio Grande do Sul 11 bilhões de reais. Garante ao Rio Grande do Sul a capacidade de novos financiamentos. Garante ao Rio Grande do Sul a capacidade de novos investimentos. Talvez por isso que o Sartori seja e mereça todo esse reconhecimento. O governador Sartori sempre agiu com coerência e, acima de tudo, com amor pelo Rio Grande. Por isso, sempre terá a minha admiração, o meu respeito e meu voto. Ao governador eleito Eduardo Leite, desejo que mantenha a austeridade implantada no governo do Estado, já que o seu grupo político fez parte, até poucos dias atrás, do governo Sartori. E aqui eu deixo bem claro a minha opinião de que o projeto Sartori é um projeto de direito, é um projeto de Estado, é um projeto onde importantes partidos do Rio Grande do Sul consolidaram essa ideia, vereadora Elisângela, e de que as pessoas podem ter votado por alguns motivos no governador Sartori e no governador Eduardo Leite, mas o plano de governo de ambos é 95% idêntico. Idêntico. Então, eu tenho certeza de que se o Eduardo Leite, junto com toda a sua equipe, ouvir principalmente os partidos que irão dar sustentabilidade dentro da Assembleia, vai fazer um ótimo governo. Mas eu tenho certeza e convicção de que muitas das coisas que ele falou, infelizmente, não irá acontecer, porque a gente sabe como funcionam as finanças do Estado. Não irá reduzir imposto, isso é uma mentira. Não vai pagar em dia logo agora, talvez o governador Sartori refinanciando, mas, enfim, isso faz parte do âmbito político, talvez não deveria fazer parte, mas faz. Então, ao Eduardo Leite, eu tenho, sem dúvida, desejo sucesso, desejo que faça um brilhante governo e tenho certeza que o Rio Grande do Sul sai ganhando com este projeto, que é encabeçado por partidos que têm um olhar diferente para o Rio Grande do Sul, que não tem o populismo, que não tem a demagogia e que não faz política porque tem que fazer. Faz o que tem que ser feito sem ter medo de impopularidade, porque eu tenho essa opinião de que político tem que estar para fazer o que tem que ser feito e não tem que estar lá para se fazer de vítima e nem de bonzinho para os outros. Ao finalizar, eu faço referência a um dos maiores líderes gaúchos, o homem que ensinou o diálogo e a união do Rio Grande, desejando que tenhamos sempre em mente que ganhar ou perder a eleição na democracia deve ser sinal de conciliação, de fraternidade e também de humildade. E assim que eu recebo o resultado das urnas e que o Rio Grande do Sul, sim, foi quem ganhou com as eleições. Isso é um trecho das palavras do governador José Ivo Sartori, governador que, minutos após perder a eleição, ligou, parabenizando o Eduardo Leite, que já disponibilizou hoje, se quisesse iniciar a transição de governo, porque, como eu disse no início, o MDB do Rio Grande do Sul não é o MDB nacional, e eu tenho a certeza e a convicção de que, se as pessoas esperem do governador Sartori faça algo para prejudicar o próximo governo do Estado, isso não irá acontecer. E tenho a certeza e a convicção de que os deputados do PMDB do Rio Grande do Sul não vão fazer como os deputados do PSDB. Os deputados do PMDB do Rio Grande do Sul vão fazer aquilo que tem que ser feito. Vão continuar defendendo aquilo que é melhor para os gaúchos e não vão pensar nas eleições, porque eu acho que é isso que o Rio Grande do Sul precisa, e tenho a certeza e a convicção de que o PMDB do Rio Grande do Sul é parte desse processo. Por fim, agradeço demais e parabenizo o governador Sartori e o governador Eduardo Leite. Desde já, então, gostaria de convocar os senhores vereadores para a próxima sessão especial no Instituto Federal Farroupilha, Campos do Jaguari, no dia 5 de novembro de 2018, às 18 horas, em comemoração aos 5 anos do Campus Jaguari. Não havendo mais nada a tratar, invocando em nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.